e hoje o assunto é as novas diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte. O que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte? É a maior e mais respeitada organização global que estuda e elabora diretrizes, direcionamentos científicos em relação ao exercício tanto resistido, que seria a musculação, força, quanto aeróbico, quanto para a saúde. Todas as normas de segurança, o que é bom, o que não é, o que traz resultado, o que não traz. O Colégio Americano é a instituição mais respeitada. Na ciência nós dizemos que é padrão ouro. Todas as publicações que passam pelo crivo do Colégio Americano são padrão ouro. Então, o Colégio Americano tinha lançado a última diretriz em 2011 e agora esse ano, em 2026, lançou uma nova diretriz onde estabelece algumas, não normativas, mas premissas que põem por terra alguns mitos e norteiam agora o trabalho dos profissionais de educação física no treinamento resistido, na musculação, na academia, enfim. Foi feito um estudo com 137 artigos envolvendo mais de 30 mil voluntários em todos esses artigos. Então, uma revisão sistemática bem profunda, dizendo o que é que funciona e o que é que não funciona. Tá certo? Eu vou já adiantar que é importante, salientar que fique uma premissa para todos os profissionais, para todo mundo que está assistindo, que isso aqui é uma live com o intuito de ajudar as pessoas, a população que é leiga. Então eu vou usar termos bem fáceis de interpretação, não vou usar muito termo científico, vou tentar ser o mais claro possível nas minhas palavras, não usar muita terminologia técnica, não ser muito profundo para não dificultar o entendimento. Isso aqui é uma utilidade pública, tá certo? Muito se fala, muito se vê na internet, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, tem que treinar até a falha, tem que isso, tem que aquilo. Então, uma coisa que eu vou adiantar é que o resultado não depende de treinar sofrido. Essa já é uma coisa que você tem que pôr na sua cabeça. Essas contradições todas, a gente vai tentar passar alguma coisa aqui hoje, não tudo, senão teria que ficar aqui um dia inteiro para falar de todos os mitos e contradições que existem aí no treinamento, na musculação e todos esses mitos aí, mas bastante coisa com embasamento, com evidência científica e trazer à luz aí da ciência tudo que foi levantado pelo Colégio Americano. Primeiramente, a gente vai falar sobre a frequência semanal. A frequência semanal é uma ferramenta onde você pode utilizá-la para distribuir a quantidade de exercícios, o volume do seu treino e torná-lo estrategicamente melhor, com o volume adequado à pessoa, né? Então nós, como profissionais, nós devemos equalizar a frequência e o volume do treino a fim da pessoa ter uma recuperação e ter um novo estímulo. A frequência, ela tem que ser distribuída para melhorar a performance, ou seja, a pessoa conseguir fazer bem, com intensidade e ter recuperação até o novo estímulo. Então, essa distribuição da frequência, de quantos dias vem por semana, quantos exercícios faz ao longo da semana, tem que ser distribuída estrategicamente mediante as possibilidades do aluno. Já se sabe que para iniciantes, 2 a 3 vezes por semana trazem muito resultado. Às vezes a pessoa fica achando que tem que treinar todo dia para ter resultado e isso não é verdade. Outra coisa também que se levantou nessa nova diretriz, que qualquer exercício é muito benéfico, é muito melhor do que nenhum exercício. Então, estimule. Nós, profissionais, temos a missão de estimular as pessoas a praticarem a atividade física. Um pouco de atividade é melhor do que nenhuma atividade. Então, esse é o grande papel do educador físico nessa diretriz, estimular quanto mais pessoas possível, melhor. Apenas 30% da população faz exercício. Então tem muita gente sedentária, muita gente que não faz nada, e o papel do profissional da educação física é ajudar, estimular, estruturar treinos para que as pessoas tenham adesão, gostem de treinar e deem continuidade. Esse é o nosso papel.
Uma vez por semana, cada grupo muscular pode até dar certo, mas no treino, para ele ter intensidade, para ele ser efetivo, você vai acabar perdendo qualidade da metade do treino para o final. Então, fracionar o volume do treino, ou seja, a quantidade de séries de exercícios para o grupo muscular durante a semana, se mostrou uma estratégia melhor. Em termos de força, agora a gente vai falar sobre a intensidade do exercício. Em termos de força, o que se revelou mais eficiente, ou o que traz resultado de verdade, são treinos com cargas acima de 80% da força máxima, de um RM, que a gente chama de repetição máxima, ou seja, cargas intensas, com séries de 6 a 8 e 1 a 2 repetições de reserva, ou seja, não precisa também chegar até a falha. Chegar próximo da falha é melhor para manter o treino com qualidade, respeitando as amplitudes, com cadência, ou seja, com mais qualidade. Se você subir a régua e trabalhar até a falha, provavelmente a intensidade vai acabar caindo ao longo do treino. É melhor manter a qualidade do movimento, trabalhar com segurança e próximo da falha, porque você vai conseguir do começo ao fim do treino manter toda essa qualidade. Para hipertrofia, o que se mostrou muito eficaz são a quantidade de séries que você faz por grupo muscular. Para iniciantes, até 10 séries, intermediários de 10 a 20 séries, avançados de 20 a 30, por aí vai. Não existe número mágico para hipertrofia, ou seja, de 8 a 12, que provavelmente 3 de 12 aí que o pessoal passa, isso não é lei. Não, você pode trabalhar 20 repetições e gerar hipertrofia, desde que o estímulo seja intenso, próximo da falha. 2 a 3 repetições de reserva. Ou seja, se você der o estímulo 25 repetições, 30 repetições, mas trabalhar ali próximo do esgotamento muscular, próximo da falha, é muito eficiente para a hipertrofia. Outra coisa que se mostrou também muito eficiente para a hipertrofia são as ações excêntricas. A fase negativa do movimento ser um pouco mais lenta, controlando o movimento. Trabalhar a fase excêntrica mostrou-se uma estratégia positiva para o ganho de massa muscular. Para a potência, se mostrou positivo a velocidade da fase concêntrica. Então, para a força, séries curtas, até 8 repetições, máximo, 2 a 3 repetições de reserva e cargas acima de 80%. Para a hipertrofia, repetições, o céu é o limite, mas não há um número mágico, desde que você faça séries próximas da falha. Esse é o que se estabeleceu. Então, não existe mais aquele 4 de 10, 3 de 12, tudo que você treinar pode estimular a hipertrofia, desde que você esteja próximo à falha, ao esgotamento momentâneo ali da contração muscular. 2 a 3 repetições de reserva parece ser suficiente para gerar muito estímulo e ter hipertrofia numa progressão e continuidade do trabalho. Tudo isso vai depender do condicionamento do aluno, da fase do treinamento que ele está, da experiência dele, do estado dele no dia, ou seja, se ele dormiu bem, se ele comeu, se ele não passou por estresse, se ele está hidratado. Tudo isso deve ser levado em conta na prescrição do treino e na montagem da série no dia. O quanto de carga é colocado na percepção dele, se está chegando próximo da falha ou não. Por vezes, se ele levou um dia estressante, se ele não se alimentou, pode ser que a carga precise ser reduzida e, às vezes, o número de séries que ele costumava fazer abaixa um pouco. Não tem problema, desde que ele dê continuidade. É muito melhor vir num dia que você não está bem e treinar o que você conseguir, do que você pular esse dia e não treinar. Outra coisa que se mostrou com pouco interferência num resultado final é o modelo de periodização, ou seja, linear inversa, cruzada, ordinário de choque, desde que seja
programado, periodizado, com organização e progressão contínua, qualquer periodização vai trazer resultado. Então, o profissional precisa perceber qual modelo o seu aluno responde melhor e trabalhar. Ele tem que ter esse feeling, porque um modelo não se mostrou melhor que o outro. Todos os modelos são aplicáveis. É isso que tem que ter em mente. Então, perceba, se não estiver trazendo o resultado que você deseja, aplique outro modelo, mas não quer dizer que um modelo é melhor que o outro. Cada indivíduo responde de um jeito, então todos os modelos apresentam resultado e cada indivíduo responde de uma maneira. Então, qualquer modelo traz resultado. O que a gente tem que ter na nossa mente no momento da elaboração de um programa de treinamento? Primeiro, que não precisa ser sofrido. Usar a frequência semanal com inteligência e distribuir para ter performance e boa recuperação. Quanto mais otimizada for a recuperação, maior o rendimento no próximo treino. Quanto melhor a distribuição, melhor a performance. A intensidade tem que ser mediante a percepção do esforço do aluno e o dia dele, o status do dia dele, como se ele está bem, se ele dormiu bem, se ele comeu, se ele está hidratado. Tudo isso vai interferir então numa sessão de treino, a intensidade daquele dia, naquela sessão, no exercício. Então, respeitar a intensidade, ou pelas repetições de reserva, ou pela percepção subjetiva do esforço, são parâmetros para você dosar o treino, evitar lesões e otimizar a recuperação do atleta. Outra coisa que se mostrou indiferente, digamos assim, até complementares, são exercícios tanto de resistência, musculação, quanto pesos livres, ou seja, aparelhos de musculação, pesos livres, kettlebells, corrente, calistenia, trabalhos contra alguma outra resistência, todos eles elásticos se mostraram eficazes. Todos eles produzem resultado, desde que com uma progressão e o aumento da dificuldade, da intensidade. Então, se você, independente do material que você tenha para trabalhar, todos esses tipos de trabalho resistido vão gerar resultado no seu aluno. Mesmo o peso corporal para o iniciante treinando em casa vai gerar resultado. É interessante, sim, com um nível de progressão. E a progressão, ela não precisa ser somente na carga, no peso. Não precisa ser só em cima da quantidade de peso. O aumento da amplitude já é uma evolução. A qualidade do movimento já é uma evolução. A diminuição da pausa entre uma série e outra já é uma evolução. O aumento das repetições já é uma evolução. A densidade que a gente chama, por exemplo, se você faz 30 segundos do exercício e tem 1 minuto de recuperação e você passa a fazer 30 segundos do exercício e 30 segundos de recuperação, a densidade 1 por 1, já é uma evolução. Então, nós temos diversas formas de evoluir o aluno. Não precisa ser somente no aumento da carga. O aumento da carga é uma das possibilidades. Temos diversas possibilidades para estar evoluindo, aumentando a intensidade e dando uma progressão no treino do aluno. E o mais importante desse nosso primeiro bloco aqui é estabelecer uma sustentabilidade no treino. O treino ele tem que ser sustentável, o aluno tem que gostar e tem que dar continuidade. Não adianta você fazer um treino mirabolante e não ter adesão do aluno. Ele faz 2, 3 semanas e não adere, e ele para de fazer o treino. Você tem que fazer um treino que ele se sinta bem, que dê prazer para o aluno e ele continue na atividade. Isso é o mais importante. Uma outra coisa que é interessante falar, que foi salientado por essa diretriz do Colégio Americano, é que tanto os exercícios globais ou exercícios de grandes grupos musculares, como os exercícios básicos, como agachamento, supino, são importantes, quanto os exercícios isolados, os multiarticulares e os isolados. Um complementa o outro. A ideia é saber usar cada um deles no momento certo. Os isolados, por exemplo, eles corrigem deficiência, são exercícios
ideais para serem mais no final do treino, porque a demanda sistêmica é menor. Então, é importante, não é que um é melhor que o outro, os dois se complementam. Então, tanto exercícios básicos quanto exercícios isolados são importantes, são bons e se complementam para um treino efetivo. Visando a população em geral, você aí que está assistindo a live, nunca treinou, o que é interessante você saber? Que você, iniciante, você vai treinar com um volume de treino, volume o que é? O número de séries, número de repetições, quantidade de exercícios, um pouco menor no início da sua jornada. E a prioridade nesse momento de início é a qualidade do movimento, a amplitude e o aprendizado motor. Então, quando você estiver começando, se você for começar a treinar numa academia, por exemplo, o que você tem que prestar atenção é na qualidade do movimento. Não se preocupe com peso nesse momento. Não é isso que vai te fazer bem nessa fase. É você aprender, trabalhar na amplitude certa, com os movimentos de forma correta, de forma plástica, aberto. Isso é o mais importante nessa fase. Para o idoso, por exemplo, o que vai ser importante para o idoso? O idoso, ele precisa muito do treino de força, porque o treino de força vai estimular ao aumento da massa magra, a diminuição da perda de massa magra, porque o idoso já está perdendo massa muscular com o passar dos anos, a manutenção da massa óssea, o osso vai ficando fraco, a contração muscular estimula a renovação dos osteoblastos, que são estruturas que compõem, que fazem os ossos, então acaba o osso ficando com uma consistência melhor. O exercício vai te dar autonomia, funcionalidade e prevenir quedas. Então, para o idoso é fundamental o treino de força. Não é estética, é saúde. Em relação às mulheres, a mulher responde muito bem em magnitude da mesma forma que o homem responde. Claro que são quantidades de massas musculares diferentes, então a resposta é proporcional. Ou seja, a mulher tem X massa muscular, vai responder X. O homem tem Y de massa muscular, vai responder Y. Mas, proporcionalmente, as respostas são muito parecidas. A mulher não precisa treinar fofo. E também, se ela não fizer uso de esteroides anabolizantes, ela não vai ficar masculinizada. Tá entendido? A mulher pode treinar pesado que não vai ficar masculinizada. Aliás, a mulher é uma das que mais tem benefícios com o treino de força. Não precisa ficar preocupada, porque não vai ficar com aspecto masculino. Isso é um mito que já caiu por terra. Quem trabalha, quem treina sabe disso. Então, se você aí está querendo começar, isso aí, esse medo você pode eliminar, pode tirar esse bloqueio aí, porque não fica masculinizado. Agora, em relação à carga do treino, então, relembrando, uma coisa que foi frisada nessa diretriz é que não é necessário treinar até a falha. Treinar próximo da falha se mostrou tão benéfico quanto treinar até a falha. Você pode usar a falha como uma estratégia de treino nos 2 últimos exercícios do treino, por exemplo. Aí você pode ir até a falha, na última série do último exercício, ir até a falha, porque você já está no final, não vai comprometer mais nada. Se você começar o treino com uma série até a falha, provavelmente você não vai conseguir cumprir o volume ideal do dia. As repetições, as séries do metade do treino para frente vão ter uma qualidade ruim, e isso não é legal. A falha é uma ferramenta, não é um mandamento, certo? Em relação ao cardio, o cardio, ele não interfere na hipertrofia muscular, mas estudos mostraram que o trabalho cardio previamente, antes de um treino de força, atrapalha a performance. Então, se você for ter um treino de força, evite ter um trabalho cardio estimulante antes, concomitante. Agora, para o trabalho de hipertrofia, o cardio não interfere tanto. É claro que você pode fazer o cardio de membro diferente do que está sendo trabalhado
no treino de força. Então, por exemplo, se você está treinando membros superiores na musculação, você pode fazer um cardio, uma bicicleta, um elíptico, até uma corrida. Se você está treinando perna, não é recomendado você fazer um cardio de alta intensidade antes, tá? Ele vai interferir pouco, mas há uma leve interferência. Agora, se você treinar um remo, por exemplo, aí não tem problema nenhum. Não interfere na hipertrofia muscular ou trabalho cardio. Ele pode ser, o trabalho com corrente bem distribuído, bem elaborado, não interfere em nada nos ganhos de hipertrofia. Já no desempenho, na performance da força, ele pode interferir principalmente pela demanda neural e na recuperação de uma série para outra. Então, evite um trabalho de cardio intenso junto com o trabalho de força. Só isso que você tem que lembrar. Na hipertrofia, não atrapalha em nada. Outra coisa que devemos salientar é que não é necessário treinar todos os dias, certo? Uma distribuição bem elaborada, atingindo aquela quantidade que eu citei no começo, que para iniciante 10 séries para o grupo muscular, para intermediário de 10 a 20 séries para o grupo muscular, para avançados de 20 a 30, distribuídos na semana em 4, 5 dias, é o suficiente. Vai gerar hipertrofia, uma beleza, pode ficar tranquilo. Não precisa treinar todos os dias, como também não precisa ir até a falha em todos os exercícios. Treino eficiente não depende de extremismo. Volume, intensidade, frequência, progressão, organização são as melhores coisas para você ter o resultado. Fuja do modismo. Falha, trabalho cardio, treino feminino, recuperação, tudo isso precisa ser pensado estrategicamente para surtir efeito. Nada de achismo, mais ciência e menos achismo. Pensar no treino de forma aleatória é ruim, ou seja, treinar sem ter um propósito, sem ter um direcionamento, sem ter uma estrutura é perda de tempo. Você tem que pensar no estímulo que você está gerando, na recuperação e na progressão que você vai dar, na gestão da fadiga e na recuperação. Esses são os maiores direcionamentos que você tem que dar no treino. Então, não é só a sessão do treino, é a recuperação e a distribuição para os próximos dias. Essa é a nossa missão como professores de educação física. Pensar no treino, na distribuição de forma prazerosa, com que o aluno volte a treinar bem fisicamente. Toda essa forma de se pensar o treino é que vai fazer com que o aluno goste de treinar, tenha aderência e tenha resultado. Eu estou vendo aqui 3 pessoas ao vivo na live. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta aqui, eu estou aqui para responder. Eu já estou falando há mais de 30 minutos. Estou aqui caminhando para o fim. Então, o direcionamento do Colégio Americano de Ciência do Esporte é para aumentar, para trazer mais pessoas para o treinamento, evitar os extremismos e fazer com que as pessoas treinem e deem continuidade no treino. É muito melhor do que o famoso no pain, no gain. Isso já não existe mais. O Colégio Americano, ele prega a mesma filosofia que nós aqui na Dr. Fit pregamos. Exercise is medicine, ou seja, o exercício é um remédio na vida das pessoas. Ele tem que trazer benefícios para a pessoa, não trazer desconforto, dor. A pessoa tem que gostar do exercício e gostar do resultado que o exercício traz na vida dela. Esse é o grande segredo. Essa é a mensagem que eu queria passar aqui, tanto para as pessoas que têm vontade de começar, que estão aí treinando, quanto para os profissionais aí que estão prescrevendo treino, que estão começando a trabalhar com isso. Pense no seu aluno com carinho, ponha-se no lugar dele. Muita gente não gosta de fazer exercício. Imagina se você não tem o hábito de fazer, não gosta, faz o exercício que fica muito dolorido. Você não vai querer voltar. Então, faça um treino
onde tenha estímulo, mas que a pessoa tenha uma recuperação e consiga vir treinar com qualidade no próximo dia. Esse é o grande recado que o Colégio Americano deixou aí para nós nessa nova atualização.